Alô, meus amigos, alô, meus chegados, alô, você que mora no meu coração, centro das minhas preocupações, centro das minhas orações. E eu estou hoje aqui para você, para dar continuidade com você no nosso desfrute da Palavra de Deus e naquela série que eu intitulei de Desespero por Vinho. Desespero por Vinho. O que isso significa? Desespero por vinho significa a busca incessante e desesperada do ser humano por alegria. E nós chegamos no episódio em que Jesus está numa casa, que é uma casa do banquete, num casamento, onde as pessoas estão vivendo em alegria naquele casamento e Jesus está naquele casamento. Como Jesus se comportou na casa do banquete, na casa do casamento? Como Jesus se comporta diante das pessoas, diante da humanidade que está procurando por alegria e felicidade? Como Jesus se comporta? Jesus é aquele que sabe que os seres humanos precisam de alegria e felicidade porque foi Ele próprio que criou essa necessidade do homem. E Ele mesmo, Deus, é a necessidade do homem, é a alegria do homem, é a fonte de alegria do homem. O próprio Deus sabe disso. Então Jesus foi neste casamento. E eu quero ler este trecho que está na Epístola de João, no capítulo 2, diz assim, vamos lá, momento, Jesus foi convidado para o casamento e Jesus foi. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Então, nesse casamento havia a mãe e havia Jesus como convidado, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Pasmem, neste casamento o vinho acabou. Simplesmente o vinho acabou. Contaram para Jesus, o vinho acabou. Mas Jesus lhe disse, o que eu tenho com você, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes, a mãe falou aos serventes, fazei tudo o que ele disser. Serventes. Os serventes perceberam que não tinha mais vinho e a mãe de Jesus deu a dica para os serventes, para aqueles que estavam naquela casa servindo, para salvar o casamento e a alegria do casamento. A mãe chega para os serventes e diz, olha, faça tudo o que esse homem disser. Na verdade, amado, nós precisamos fazer tudo que disserem para eu fazer, para eu entrar em contato com Jesus, eu devo fazer. A mãe de Jesus disse, façai tudo o que esse homem disser. Vocês querem alegria, vocês querem salvar esse casamento, fazer com que a alegria não termine aqui, o vinho não fique faltando? Procure este homem. E é isso aí. E é isso, Jesus, que nós devemos procurar. É isso, Jesus, que nós devemos correr atrás. É isso, Jesus, que nós devemos questionar. É a Ele que nós devemos nos dirigir. E o que aconteceu? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 porções, metretas. Jesus disse, encher essas taças todas aí de água. Encheram e depois, Jesus disse o seguinte, pode beber. E depois eles foram beber. E entraram em contato não com água, mas entraram em contato com o vinho. Quando beberam o vinho, eles perceberam, as pessoas perceberam e olharam para o dono da festa. Espera aí, como é que você nos submete inicialmente um vinho em que não é bom, para depois só no final dar o vinho que é legal, que é gostoso? Este vinho aqui é incomparável. Como é que você dá o vinho ruim para a gente e depois você dá o vinho bom? Então, na verdade, é o seguinte. Primeiro, houve uma transformação de situações. Jesus entrou e ele converteu o que de fato estava no interior das pessoas, que era água, e a Bíblia trata a água também, não somente como água, como vida, mas também como morte. Existem, por exemplo, as águas de lodo são águas de morte. Então, o lodo é água de morte, é água parada. Então, no ser humano, o que tem dentro dele, o que tem dentro daquelas
daqueles potes que ele disse que era para colocar líquido dentro, que tem dentro do ser humano é morte e água parada. Então, água parada é o que se passa, é o que há no coração do homem. Por isso é que ele não consegue desfrutar adequadamente. Então, ele fica procurando vinho, o vinho desta vida, o vinho deste mundo. Só que esse vinho acaba, o vinho acabou. Então, graças a Deus é que Jesus estava presente. Jesus estava presente nesta casa e então Jesus transformou a água em vinho. Veja, amado, todos os seres humanos querem a alegria. E o que é o casamento? O casamento nada mais é do que um compromisso e de uma solenidade de que a vida humana vai ficar muito legal. Porque quando nós casamos, todos os projetos de vida estão relacionados a um casamento. Quando se casa, se percebe que se vai ter companheirismo, vai ter o companheirismo espiritual, ou o companheirismo psicológico, ou o companheirismo físico, vai ter toques, vai ter o sexo, vai ter gargalhada, vai ser uma casa de alegria. E depois vem os filhos, e os filhos correndo para cá e para lá, alegria, muita alegria. Aí depois eu, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, vou construindo um patrimônio para eles, patrimônio para nós, vamos nos amando, vamos nos gostando e vamos nos complementando, nós vamos bebendo vinho. Aí depois vamos convidando pessoas para estar junto com a gente na nossa casa, aparelhamos a nossa casa todinha e passamos a viajar e passamos a fazer mil coisas. Olha o que o casamento pode fazer. Então o casamento, ele é esse protótipo, ele é esse pacote completo de alegria e felicidade. Esse casamento, na verdade, está prometendo vinho abundante para os que estão casando. Na verdade, a vida humana é isso. O inimigo de Deus, ou esse mundo, propõe para nós uma alegria, né? Um pacote de alegria, vende um pacote de alegria para nós, de que tudo vai ficar muito bem e de que este mundo é suficiente para nos satisfazer. Nada disso. No final, acaba. Veja, o prazer por estar com os filhos deixa de ser prazer e passa a ser responsabilidade. Com a esposa, aqueles momentos iniciais de paixão deixa de ser paixão e passa a ser respeito e responsabilidade também. E principalmente quando o tempo vai passando, a velhice vai chegando, nós temos que nos apegar a coisas mais concretas e não mais a coisas as coisas que eram palpáveis e que eram até visíveis, o aspecto físico de cada um, do homem e da mulher. Essas coisas vão acabando, vai acabando as forças, às vezes vai acabando o dinheiro também e vai acabando todo o vigor. O vinho vai acabando, o vinho da natureza humana vai acabando, da vida humana vai acabando, do prazer humano vai acabando. E o que fazer? Você precisa prestar atenção que existe alguém que está te circulando, existe alguém que está, vamos dizer assim, ele está em teu derredor, que é Jesus. Jesus estava no canto dele, naquela festa, esperando ser chamado. Jesus estava na festa dele, na festa das pessoas, esperando que o motivo da alegria deles terminasse, para que ele entrasse. Jesus está aguardando-nos, esperando que nós nos frustremos, porque isso já todo ser humano inteligente deveria encontrar Jesus imediatamente, mas enquanto isso não acontece, Jesus fica próximo de nós ali e ele vai acompanhando a nossa vida, esperando exatamente que que o vinho que nós depositamos toda a expectativa de satisfazermos, esse vinho termine. Jesus está lá, não para criticar, não para nos jogar fora. Ele sabe que nós temos necessidade de vinho e de alegria. E o que ele faz? Então ele está pronto para nos suprir quando nós precisarmos. O que Jesus fez? Jesus se tornou o meu vinho. Por isso que Jesus disse, quando eu vou preparar-vos um lugar para vocês estarem, nesse lugar vocês estarão para sempre comigo e vocês terão uma alegria e o gozo completo. Mas não tem vinho ainda não. Capítulo 7, versículo 37 a 39 de João, ali diz que Jesus foi preparar o vinho para nós. E o vinho nada mais é do que o Espírito Santo.
O Espírito Santo, que é o próprio Jesus, é o vinho da alegria. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, é dito assim: não vos embriagueis com o vinho deste mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Jesus é o Espírito Santo, é o vinho que vai nos trazer o prazer. É a vida no Espírito, é a vida no nosso interior com Deus dentro, por meio do Espírito, que vai nos trazer uma alegria completa. E Jesus foi o homem mais feliz e mais completo de toda a humanidade. Jesus era feliz? Era. Jesus era alegre? Era. Mas eu pergunto para você, Jesus tinha tudo o que os homens tinham para ficar feliz? Jesus, ele precisou ter e desfrutar o que os homens desfrutaram para estar plenamente feliz? De jeito nenhum. Ele não tinha esposa, por exemplo, ele não tinha uma casa confortável, não tinha um travesseiro confortável, ele não tinha uma profissão que lhe desse descanso, ele não tinha tempo ou até recursos financeiros para andar viajando e curtindo a vida, ele não vivia em Porto de Galinhas, ele não vivia no sul da Bahia, ele não vivia em Gramado, ele viveu num lugar onde o sol era quente demais, coisa de 40 graus durante o dia e 0 graus durante a noite. Era uma vida muito sofrida e as pessoas, e ele estava ainda sob o domínio do Império Romano, ele tinha tudo para ser uma pessoa muito triste. Hoje, as circunstâncias que as pessoas estão vivendo é que determina se elas são felizes ou não. Boas circunstâncias, felicidade; más circunstâncias, tristeza. Mas não, Jesus é aquele que, apesar das restrições que vivia, Jesus era a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo quando Jesus estava na cruz, veja o que eu vou lhe dizer agora, mesmo quando Jesus estava na cruz sofrendo, Jesus era feliz. Porque a felicidade não consiste em desfrutar bens terrenos, mas a felicidade consiste em preparar-nos para um relacionamento mais profundo com Deus, hoje e para todo sempre. Então Jesus, como era este que estava preparando o vinho para nós tomarmos, ele estava muito feliz. Aquele momento não foi um momento de alegria. Veja, não vamos confundir alegria com felicidade. Jesus não estava alegre enquanto estava na cruz. Jesus estava chorando, Jesus estava sofrendo, Jesus estava gemendo de dor. Jesus, nas 3 últimas horas da cruz, Jesus chegou a dizer: Pai, Deus meu, por que você me desamparou? Naquele momento não havia alegria, porque Jesus estava produzindo, estava trabalhando, estava preparando-se para se tornar o nosso vinho da alegria. Então, Jesus era uma pessoa feliz? Era. Ele estava alegre com a cruz naquele momento? Não. O que eu quero dizer para você é que alguém que é feliz, alguém que bebe do vinho correto, que é o vinho permanente, que dá o gozo completo, ele supera qualquer dificuldade, qualquer trauma, qualquer perda. Nada do que acabe em nossa vida. Às vezes acabou meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, meu pai, minha mãe, uma tragédia no emprego, uma tragédia particular, uma tragédia de enfermidade, essas tragédias que costumam terminar com a vida da gente, terminar com uma alegria e colocar um pouco de fel na nossa alegria. Essas tragédias não mais determinarão o meu estado interior de felicidade, porque esse estado interior de felicidade é responsabilizado, isso é produzido pelo meu relacionamento com o meu Deus, esse meu Deus que é o meu vinho. Então, nós visitamos esta casa do banquete, onde havia um casamento, onde o vinho acabou e Jesus transformou aquela água que ele mandou colocar dentro dos potes em vinho, o melhor vinho. Disseram: você deixou para servir o melhor depois? Veja, amado, o melhor é Jesus, que ele venha logo, que ele não venha depois, que os anos não passem a gente bebendo o vinho da alegria, esse vinho de baixa qualidade que o mundo oferece como alegria. Não, que nós passemos a nossa vida já bebendo do vinho adequado que é o Senhor Jesus. Que não digamos, não precisemos dizer: vivi a vida toda bebendo vinho ruim, agora só no finalzinho é que eu estou bebendo vinho da melhor qualidade. Que a nossa vida
os nossos olhos, a nossa juventude seja tomando o vinho da divindade, o vinho do Senhor Jesus, a própria pessoa do Senhor, que é o Espírito Santo, que eu passe tomando vinho junto com os irmãos e me alegrando junto com os irmãos, ok? Então, para você que está desesperado pelo vinho, o vinho desse mundo não presta, é de ruim qualidade. O vinho do Senhor é melhor. Desespero por felicidade termina aqui este vídeo. E falta mais 2 vídeos, 2 assuntos. Falta Jesus na casa do Pai e depois Jesus na casa da cura, ok? Você sabe o que fazer. Se inscreva, compartilhe, comente, aperte o sininho das notificações e vamos que vamos, porque agora eu preciso beber o vinho do Senhor, que é melhor. Não temos mais vinho. Não tem mais vinho. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final.